Olá, resenha científica de hoje. Vamos falar do estudo piloto de respostas comportamentais em cavalos jovens, usando dois métodos para fazer transições de trote para o passo. É um estudo de Indival, e colaboradores, que são pesquisadores da Suécia. Então, sinais com a mão, acento, pernas, são os principais estímulos usados na equitação. E esses sinais são chamados normalmente de ajudas. Então, é comumente dito que um leve contato deve ser estabelecido entre a boca do cavalo e a mão do cavaleiro. Então, junto com outros estímulos, como é o caso da mudança do assento do cavaleiro e com sinais de voz, as rédeas são mais comumente usadas tanto para cavalos novos quanto para cavalos mais experientes quando se quer desacelerar ou parar esses animais. Então, o princípio mais comum ao treinar cavalos para responder aos sinais do cavaleiro é o reforço negativo, que implica em que é um estímulo que é liberado assim que a resposta desejada é alcançada. Então, nesse estudo, verificou-se quais os comportamentos o cavalo exibia durante a sinalização do cavaleiro até que ele entregasse a resposta correta, de modo a avaliar o intervalo de resposta que o cavalo pode oferecer durante o aprendizado com diferentes tensões nas rédeas. Então, a diferença de comportamento ela deve ser detectada entre cavalos que são treinados usando um método que reforça, ou seja, que libera a pressão na primeira tentativa, em comparação com um método que reforça somente após a resposta completa. Então, a hipótese foi que os métodos que reforçam as tentativas do cavalo, proporcionando liberação da pressão com mais frequência, eles produziriam menos respostas comportamentais associadas ao puxar contra a embocadura e também uma menor tensão de rédea geral do que os métodos que envolvem reforços e, portanto, menos sinais para o cavalo em relação ao que deve fazer. Ou seja, aqueles métodos que liberam mais rápido seriam mais eficientes do que aqueles métodos que demoram mais tempo para liberar essa pressão nas rédeas. Então, a outra hipótese foi que os comportamentos associados a um estado relaxado e saindo da pressão na embocadura seriam mais comuns em métodos que reforçam as tentativas do cavalo em comparação com os métodos que apenas reforçam na resposta completa. Então, o objetivo desse estudo foi estudar o comportamento do cavalo durante duas metodologias diferentes usadas para moldar respostas em cavalos novos para o sinal de desaceleração ao fazer transições descendentes de trote para o passo. Então, o material e métodos utilizados. Foram utilizados 4 cavalos. Esses cavalos foram equipados com sela inglesa e freio com bridão de articulação simples ou dupla, pesando de 220 a 330 gramas e fechador de boca. Então, não havia sinais de problemas patológicos na boca dos cavalos antes, então todos eles foram examinados. 4 cavaleiros foram utilizados, onde seus níveis de equitação eram um avançado, um intermediário e 2 com nível de equitação de novato, ou seja, eram iniciantes. Então, o método 1, basicamente foram trabalhados 2 métodos. Então, o método 1 ele envolveu o alívio da tensão das rédeas na primeira tentativa do cavalo de realizar uma resposta correta. Então, na primeira tentativa do cavalo de reduzir a velocidade, a tensão das rédeas era aliviada. E no método 2, determinou que a tensão das rédeas fosse aliviada somente após a resposta completa, ou seja, após o cavalo efetivamente sair do trote e ficar no passo. Então, os 4 cavalos foram montados por 4 cavaleiros durante 4 dias, então um cavaleiro por dia, e cada cavalo fez 10 transições por dia para cada metro, o que produziu um total de 320 transições avaliadas. Então, a tensão da rédea ela foi registrada e o comportamento do cavalo e o comportamento dos sinais do cavaleiro também foram avaliados a partir de gravações de vídeo. Então, o comportamento dos cavalos foram divididos nas seguintes 3 categorias diferentes. Então, o cavalo que puxava contra a embocadura, o cavalo que aliviava-se da embocadura, ou seja, que saía fora da embocadura, e aquele que estava desacelerando. Então, em ambos os métodos, os cavaleiros foram instruídos a iniciar a desaceleração com um sinal de tensão de rédea muito leve, para aumentar a pressão até que o cavalo respondesse corretamente de acordo com cada método. E também para liberar a pressão assim que o cavalo desse a resposta correta para cada método. Então, esses cavaleiros foram instruídos a usar sinais de perna e de assento o menos possível. Então, se queria ver realmente o sinal ou a resposta do cavalo ao toque da rédea. Então, como resultado, o comportamento e tempo de transição. Então, os 4 cavalos montados pelos 4 cavaleiros, cada cavalo fazendo 10 transições por dia para cada metro, usaram uma média de 5,5 segundos para aprender através do método 1 e de 4 para desacelerar pelo método 1 e de 4,4 segundos
para o método 2 e eles produziram um total de 320 transições. Então, a tensão média da rédea ela foi medida ela quase dobrou do método 2 em comparação com o método 1, ou seja, no método 2 aquele que se esperava o cavalo efetivamente pegar o passo e ter certeza que ele estava no passo antes de liberar as rédeas, ele gastou o tempo quase que dobrado. Então, aliás, a tensão da rédea foi quase que o dobro. A tensão da rédea foi associada positivamente com o comportamento de puxar contra a embocadura, então, mas negativamente associada com o comportamento de desacelerar, ou seja, quanto mais se puxava nas rédeas, mais o cavalo puxava contra a embocadura e menos ele tendia a desacelerar. Então, a tensão da rédea ela foi consideravelmente mais baixa para o método 1 e esse estudo produziu menos comportamento de puxar contra a embocadura, ou seja, aquele método que aliviava mais rápido, ele tinha uma resposta realmente melhor, o cavalo brigava menos, né, para aquela resposta, e o comportamento de desaceleração ele também ainda foi mais associado a menor tensão de rédeas, ou seja, quanto menor era a tensão das rédeas, maior era a desaceleração dos cavalos. Então, mostrando que o método 1, aquele que tinha um alívio mais rápido, ele produzia também melhor resposta, tanto para a tensão, quanto para puxar, quanto a embocadura, a reação de puxar, e também os cavalos apresentavam uma desaceleração mais eficiente. Então, os comportamentos individuais, de boca aberta, inclinação de cabeça, eles foram mais frequentes também para o método 2, enquanto que o balanço de cabeça, na verdade, foi encontrado um pouco mais frequente no método 1. Então, o comportamento definido nas categorias de puxar contra a embocadura ou aliviar contra a embocadura, eles provavelmente são devido ao aprendizado insuficiente do sinal de desaceleração e são exibidos pelos cavalos na tentativa de serem aliviados da pressão da embocadura. Então, como essa tensão ela demorava a ser aliviada, esse cavalo tentava puxar contra ou então sair fora daquele apoio da embocadura, com uma tentativa de conseguir esse alívio da pressão. Então, como isso acontecia mais frequentemente no método 1, esses cavalos tenderam a apresentar menos essas reações no método 1 em relação ao 2. Então, fornecer ao cavalo uma liberação para cada etapa na formação da resposta correta, esse cavalo tem menos probabilidade de experimentar comportamentos indesejados pelo cavaleiro. Ou seja, no método 1, que é aquele de alívio mais rápido, esse cavalo tende a ter um comportamento mais desejável. Então, o método de liberação ele também vai determinar qual comportamento do cavalo associa à pressão. E qualquer que seja o comportamento exibido logo antes da pressão ser liberada, terá sido reforçado e, portanto, ele é mais provável que apareça novamente. Então, a liberação da pressão ela vai criar o aprendizado, usando o princípio do reforço negativo, e improvável que resulte no cavalo puxar contra a embocadura, já que ele vai ter um alívio imediato. Enquanto que a tensão, o fato de que o cavaleiro puxar as rédeas, pode fazer com que o cavalo tente livrar da pressão tentando estratégias diferentes. Ou seja, aquele cavaleiro que demora demais a aliviar nas rédeas, pode ter aquele cavalo que tem aquela tendência a puxar contra as rédeas. Então, é muito comum a gente ver praticamente diariamente aí no treinamento de alguns cavaleiros ou no dia a dia de algumas pessoas, e é uma dúvida muito comum que a gente recebe também, são aquelas pessoas que perguntam: o que eu faço com o meu cavalo que ele puxa contra as rédeas? Então, às vezes eu estou andando e o meu cavalo dá um puxão na cabeça de vez em quando, tentando tomar as rédeas. Então, o que acontece é exatamente o que aconteceu nesse estudo aqui. É falta de alívio. Então, o seu cavalo, você nunca alivia o seu cavalo para buscar um alívio, ele tenta puxar contra a embocadura. E o pior, por que esse cavalo cria esse hábito? Porque as pessoas normalmente reforçam esse comportamento, ou seja, quando esse cavalo puxam, elas acabam aliviando a pressão. Então, acaba promovendo um reforço negativo. Nesse caso, ensinando o cavalo que puxar contra a embocadura é a forma com que ele vai conseguir o alívio. Então, além disso, quando o comportamento está sendo reforçado por uma liberação, é mais provável que ocorra novamente. É exatamente o que a gente falou. Então, se você pode, às vezes, estar reforçando um comportamento que não é o desejável no seu cavalo, através do reforço negativo, de forma involuntária. Por quê? Por falta de conhecimento da teoria da aprendizagem, tá? E também por falta de time ou de tempo da hora exata de liberação do alívio da pressão do cavalo. Então, isso vai sublinhar a importância do tempo e também da consistência na equitação. Então, quanto mais rápido você alivia a tensão, mais rápido o seu cavalo aprende, melhor vai ser aquela resposta que ele te dá. E outra coisa é a consistência. Você sempre deve aliviar a pressão no momento correto, tá?
Então, as pessoas, às vezes, elas demoram demais, principalmente quando o cavalo está na fase de aprendizagem, se você demora demais a dar o alívio, você não é consistente nesse alívio e você também não vai ter uma resposta desejável. Então, o tempo da transição do trote até a parada diminuiu com o treinamento de adestramento, comparando cavaleiros novatos, médios e avançados. Então, cavaleiros mais avançados tendem a ter uma resposta melhor. Por quê? Porque eles têm um tempo para o alívio mais rápido e eles também têm mais consistência na forma de pedir ou de aliviar para o cavalo. Então, também é totalmente possível que as transições mais lentas em cavalos jovens levem, em geral, a menos exibições de puxar contra a embocadura do que em cavalos, do que aquelas transições mais rápidas. Então, a maioria dos autores de literatura equestre, eles recomendam que a liberação do sinal seja muito rápida e que os sinais se tornem cada vez mais leves com o avançar do treinamento. Então, o contato é declarado como desejado, a definição deste e os resultados práticos variam com os cavaleiros, então, como pode ser visto nesse estudo, o cavaleiro mais experiente tende a ter melhores respostas, porque eles têm um tempo de alívio e de colocação do sinal melhor e também são mais consistentes nas suas respostas. Então, por exemplo, a tensão média, mínima e máxima das rédeas, elas foram analisadas em relação às várias situações. Então, até agora, o contato das rédeas não foi considerado estável em nenhum cavaleiro, mas ao invés disso, ele tem grandes diferenças entre mínimos e máximos e também para diferentes situações. Então, essa situação é importantíssima. O nível de condicionamento, de treinamento desse cavaleiro vai influenciar nessa variação na tensão das rédeas. E normalmente aqueles cavaleiros mais velhos eles têm uma tendência a ter uma tensão média mais estável em relação àqueles cavaleiros mais novos. Então a dificuldade para o juiz de adestramento em julgar o nível de tensão de rédeas produzido pelo cavaleiro, ela também se torna assim intrigante. Então, como conclusão desse estudo, foi mostrado que o cavalo ele exibiu menos respostas de puxar contra a embocadura com o método 1, que era aquele de aliviar mais rápido a pressão, na simples tentativa do cavalo em reduzir a velocidade. E é importante, eu não salientei, mas nesse caso, quando o cavalo voltava a aumentar a velocidade, ele sentia a pressão novamente, assim que ele tentava reduzir, era aliviado, até que esse cavalo efetivamente entrasse ao passo. Que também a tensão menor das rédeas foi associada a um aumento da frequência do comportamento de desaceleração. Então, reforçar as tentativas do cavalo para ajudar a encontrar a resposta correta, ela irá melhorar seu bem-estar e que a importância de uma mão leve também deve ser continuamente enfatizada durante a educação da equitação. Tá bom? Fica aí a dica. Um grande abraço. Nos vemos na próxima resenha científica.